Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 42. Evangelho de casa em casa. E o texto encontra-se em Atos, capítulo 5, versículo 42. Vamos ler juntos. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Amém. Irmãos, de forma bem resumida e direta, essa era a característica da igreja cristã no primeiro século. Essa era a prática daqueles que foram transformados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Essa era a vivência daqueles que tinham sido resgatados pelo Senhor Jesus. Essa era a vida diária daqueles que tinham sido resgatados das trevas, resgatados da condenação eterna, para viverem no reino do Filho do seu amor. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós tomamos conhecimento desses primeiros passos dados pela igreja. A igreja agora estava assumindo o seu papel aqui no mundo, após o término do ministério de Jesus entre eles. Jesus tivera vindo e realizado a obra, Jesus tivera trazido a mensagem de salvação, o próprio Jesus era essa mensagem de salvação. Veja que aqui no final do versículo 42 do texto que nós lemos, a tônica da pregação era Jesus o Cristo, Jesus o Senhor, Jesus aquele que tinha sido dado por Deus para perdoar os nossos pecados. Então aqui, após a ascensão de Jesus, a igreja, ela começa a sua trajetória neste mundo, após a preparação daqueles discípulos mais próximos de Jesus, após aqueles apóstolos terem sido treinados, preparados. Agora esta igreja está avançando, esta igreja agora ela começa a viver este evangelho de forma intensa. E é interessante, queridos, que esta igreja, ela vivia assim todos os dias. Quando você olha para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a gente percebe como aqueles cristãos, eles viviam, como aqueles irmãos, eles andavam naqueles dias. No capítulo 2, versículo 42, se você voltar aí, 2 páginas, você vai ver, a partir do versículo 42, que aquela igreja, que aqueles irmãos, que aqueles que tinham sido resgatados, aqueles que agora faziam parte da família de Deus, esses perseveravam na doutrina dos apóstolos, que não era outra senão a doutrina que Jesus tivera passado para os apóstolos. Então eles se fundamentavam nesse ensino dos apóstolos, nesse ensino que estava sendo proferido por esses homens. Então eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Veja que no versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Então veja quais eram as características desses primeiros cristãos. Então, se nós tivermos de copiar algum modelo de igreja, esse modelo deve ser o da igreja primitiva, o da igreja que estava nascendo na cidade de Jerusalém. Tudo começou em Jerusalém, e aí se estendeu por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, chegando até nós. Queridos, hoje nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos presbiterianos, fazemos parte desta denominação, mas antes nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre a face da terra. E aí o modelo que nós encontramos de igreja está descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que não só estava no templo, que era um ambiente de adoração, um ambiente de culto, eles estavam sempre ali reunidos. Daí a importância, queridos, de eu e você fazermos parte da igreja. Daí a necessidade de eu e você estarmos nos congregando. Eles estavam no templo, mas não só no templo. A adoração, a pregação, o ensino não estava restrito ao templo, e sim de casa em casa, na casa daqueles que eram cristãos. O evangelho, o culto, o ensino, a pregação alcançava também seus lares. Veja, queridos, que as suas casas eram extensões do templo. Então nós já vimos as muitas evidências bíblicas deste evangelho de casa em casa. Não só no livro de Atos dos Apóstolos é descrito várias situações assim, mas também em muitas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Era uma igreja dinâmica, era uma igreja que não só se reunia no templo. Importantíssimo, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós percebemos que o templo era o ambiente que o povo se utilizava para a adoração a Deus. Mas não só no templo, não só no templo. Sabe por quê, queridos? Era muito pouco. Se eu e você quisermos impactar a presente geração, nós não podemos ter uma visão bitolada ao templo. Nós precisamos estar olhando os outros ambientes, para que esses outros ambientes, eles sejam usados para a adoração, para a pregação, como acontecia naqueles dias. Todos os dias, no templo, e de casa em casa. E aí eu fico perguntando, será que esses primeiros cristãos, irmãos, eles eram desocupados? Vamos pensar um pouco sobre isso. Será que eles não tinham o que fazer? Porque muitas vezes a gente não participa da vida da igreja porque achamos que somos tão ocupados. Não dá tempo. E aí eu fico me perguntando, será que eles eram desocupados? De maneira nenhuma, queridos. Eles não viviam essa realidade. Pelo contrário, a vida desses primeiros cristãos era muito difícil. Eram pessoas do campo, eram pastores de rebanhos. Então, sem dúvida alguma, eles tinham muitas ocupações. Mas, no entanto, eles entendiam que para que eles fossem igreja, eles deveriam estar atentando para essa realidade do culto, não só
no templo, mas também de casa em casa. Eles realmente entendiam que essa era uma estratégia fantástica para que assim a igreja ela pudesse continuar viva, forte, atuante, dinâmica naqueles dias. Eu e você precisamos disso. Eu e você precisamos estar nos fortalecendo. Em todas as épocas da história da igreja, sempre houve essa necessidade da fortaleza espiritual. Queridos, quando nós negligenciamos o estar juntos, quando nós negligenciamos o templo, quando nós abrimos mão dessas estratégias para que possamos estar reunidos uns com os outros, para estarmos sendo edificados, fortalecidos, discipulados, nós nos tornamos vulneráveis. Nós nos tornamos fracos diante dos desafios do dia a dia, queridos. Ou será que nós somos mais fortes do que os primeiros cristãos? Ou será que nós não precisamos estar nos congregando? Não, eu não preciso. Eu faço as minhas orações em casa, eu leio a minha Bíblia em casa. Mas eu entendo, queridos, que a verdadeira espiritualidade, ela vai nos mostrar a necessidade de estarmos nos congregando, irmãos. Eu vou repetir. A verdadeira espiritualidade vai estar nos mostrando a necessidade de estarmos nos congregando. É uma necessidade, queridos. Uma brasa que é tirada do braseiro, ela logo se apaga. Nós não somos fortes o suficientes, irmãos, para dizermos: eu não preciso da igreja. Então nós temos muitas evidências desta dinâmica da igreja naqueles dias, no templo e de casa em casa, muitas evidências bíblicas. Também nós podemos dizer que se tratava de uma estratégia usada ao longo da história da igreja, irmãos. Na Idade Média, com o surgimento dos movimentos de fraternidade, como os valdenses, como também os franciscanos, as comunidades domésticas, elas voltaram a ser usadas com maior intensidade no cristianismo, irmãos. E a gente percebe também que após o movimento de reforma protestante, um marco na história da igreja, quando a gente pensa na reforma protestante, nós devemos nos lembrar que foi um movimento que trouxe a igreja para o evangelho. A igreja tinha se afastado do evangelho, a igreja tinha se afastado da palavra de Deus. Então Deus, ele usa esses homens, os pré-reformadores, os reformadores, para fazer com que a igreja voltasse para a palavra de Deus. Eu penso, queridos, que hoje nós estamos precisando disso, voltar para a palavra de Deus, voltar para as Escrituras, para que esse livro realmente seja um manual de fé e de prática. Então, no movimento de reforma protestante, essas reuniões, esses pequenos grupos nas casas se tornaram úteis, importantes, especialmente entre os huguenotes, que eram os calvinistas franceses, que naquele desejo de expansão deste evangelho, eles foram perseguidos, eles foram instigados, ameaçados de morte. E aí, esses pequenos grupos que se reuniam nas casas eram importantíssimos, para que assim o evangelho pudesse se tornar vivo na vida dos cristãos, queridos. A prática de se reunir em comunidades domésticas ainda se estendeu
a Morávia, entre esses queridos irmãos que se reuniam nos lares para a oração, para o estudo da palavra de Deus, não só no templo. Veja que quando o templo ele não era possível ser utilizado, a igreja estava reunida nas casas. No tempo do lockdown, na época da pandemia, nós percebemos a grande importância, queridos, de nós tornarmos os nossos lares em ambientes de culto. O culto deve acontecer no templo, mas não só no templo, mas também de casa em casa, queridos. Essa era a prática dessa época, da Idade Média. Na Inglaterra, os metodistas faziam o mesmo. Na Alemanha, entre os pietistas, esse era o costume de pequenos grupos nas casas, para que as orações elas fossem feitas, para que as escrituras elas fossem estudadas, irmãos. Isso acontecia. Por que não falar das igrejas que têm crescido na Rússia? Igrejas que estão se desenvolvendo em países fechados, em países comunistas, como na Coreia do Norte, como na China. A igreja ela está acontecendo de casa em casa, em pequenos grupos. Em todas essas ocasiões, a gente percebe a importância, a necessidade de nós olharmos para esse ambiente familiar como um meio para que assim o evangelho seja anunciado, seja pregado, seja vivido no nosso dia a dia. Essa era a prática da igreja primitiva, irmãos. E a igreja primitiva, ela foi um grande instrumento de Deus para que o evangelho pudesse ser propagado pelos quatro cantos desta terra. Irmãos, havia muita comunhão entre eles, irmãos, muita fortaleza espiritual entre eles. Então, a igreja fazia parte da vida deles, irmãos. Quando eu olho para a igreja na Coreia do Sul, eu percebo, irmãos, isso. Você já deve ter ouvido falar muito a respeito da igreja na Coreia do Sul, irmãos. Igreja que também se reúne todos os dias, não só no templo, mas de casa em casa, para a oração. Irmãos, nós estamos precisando orar mais. Estamos precisando nos reunir mais para orar, queridos. Ou será que nós não precisamos? Será que você não precisa? Nós precisamos nos reunir mais para a oração, irmãos. Nós precisamos voltar a frequentar os cultos de oração da igreja. Nessas igrejas na Coreia do Sul, o culto mais concorrido é o de oração, irmãos. Amém? Foi tão fraco, amém. Amém. Aqueles que já foram para a Coreia do Sul, esses percebem isso, irmãos. 4 horas da manhã, aquele movimento, aquele engarrafamento na cidade. Todo mundo indo para a igreja, irmãos, para orar, para buscar o Senhor. E nós temos as maiores igrejas do mundo na Coreia do Sul. Mais da metade da população é de evangélicos, irmãos. E aí a gente olha para o nosso Brasil, irmãos. A gente percebe que realmente nós estamos precisando nos voltar para Deus, irmãos. Não só no templo, mas de casa em casa, todos os dias, irmãos. Então, a prática dessas reuniões nas casas, nos pequenos grupos, era notório ao longo da história da igreja, como também em nossos dias, irmãos.
Então, eu faço essa reflexão para que a gente possa pensar sobre isso. Pensar nessa estratégia que aconteceu e acontece ao longo da história da igreja. Então, é realmente algo que se percebe ao longo da história, e nós podemos citar aqui algumas vantagens. As vantagens que são oferecidas em reuniões em comunidades domésticas, principalmente no contexto urbano. Então, essas reuniões, elas trazem muitos benefícios, principalmente nos grandes centros. Então, quais são essas vantagens? Quais são esses benefícios desses pequenos grupos nas casas? Não só no templo, mas também nas casas. Nós podemos dizer, primeiro, praticidade. As distâncias geográficas, elas são encurtadas. Evita-se grandes deslocamentos, irmãos. Guarda-nos da insegurança dos grandes centros urbanos. Então, muitos por aí afora, nas grandes cidades, têm realmente percebido os benefícios, as vantagens que essas reuniões domésticas, essas reuniões de casa em casa, elas oferecem. A gente percebe isso na Coreia, como nós falamos há pouco, Coreia do Sul. Na Tailândia acontece muito, na Costa do Marfim, na Argentina, na Colômbia, no Brasil. Então, há muita praticidade, irmãos. E eu e você devemos estar pensando nisso. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Então, há essa vantagem da praticidade. Também, queridos, uma outra vantagem que nós podemos estar destacando é a eficiência no objetivo que é traçado. Nós precisamos realmente entender que não podemos simplesmente estar nos reunindo, mas alcançando alguns propósitos. Então, nós encontramos uma liturgia simples, que consiste em leituras da palavra de Deus, que consiste em orações, que consiste na exposição, no estudo da palavra de Deus, em pequenos grupos, de casa em casa. E aí, quando a gente faz parte de um pequeno grupo, nós somos motivados, nós somos encorajados, nós somos treinados nesse sentido. Então, uma outra vantagem que nós podemos citar aqui é a do próprio treinamento. As pessoas, elas são preparadas nesses grupos domésticos, na palavra de Deus, na grande comissão deixada pelo Senhor Jesus, para que assim realmente essas pessoas, elas possam estar sendo discipuladas para a realização da obra de Deus, irmãos. A obra de Deus, ela não pode ser realizada por A, B ou C, de maneira nenhuma, mas por todos nós. O pequeno grupo também favorece a evangelização, irmãos, que eu e você devemos estar vivendo no nosso dia a dia. O da pregação do evangelho, da mensagem de salvação para aqueles que estão perdidos. Muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades de estarmos falando do amor de Deus, irmãos. E aí, quando nós fazemos parte de um pequeno grupo, quando nós fazemos parte de um grupo doméstico, realmente nós estamos usufruindo de uma estratégia para a evangelização dos nossos familiares, a evangelização dos nossos amigos. Nós precisamos, irmãos, estar não só vivendo, mas pregando o evangelho, irmãos. Nós temos a necessidade, irmãos, de vivermos este evangelho
no nosso dia a dia. Estamos nos deparando com situações tão difíceis, pessoas com crises de ansiedades, pessoas com depressão, irmãos, pessoas apáticas, pessoas sem um rumo, sem uma direção. O que é que nós vamos fazer? E portanto nós devemos estar evangelizando essas pessoas, devemos estar pregando o evangelho para essas pessoas, o evangelho que salva, o evangelho que restaura. Queridos, quando nós nos distanciamos deste evangelho, nós estamos sujeitos a todos os ataques do inimigo no nosso dia a dia. Precisamos pregar mais o evangelho, irmãos. E a começar de dentro de nossas casas, irmãos. Precisamos disso. Então, um pequeno grupo favorece também a evangelização. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu colega de trabalho, ele estará muito mais inclinado a aceitar o seu convite para ir na sua casa, participar de um pequeno grupo, do que o de ir para a igreja. É ou não é verdade? Parece que o ir para a igreja, para alguns que realmente não têm um temor a Deus, é algo assim, é algo assim muito difícil, complicado. Mas para ir para uma casa que se reúne, um pequeno grupo para o estudo da palavra, para a oração, esses podem ir com mais facilidade para ouvirem o evangelho, irmãos. E Deus, Ele chama a mim e a você para vivermos esta missão. Nós precisamos, irmãos, viver a missão, não só na igreja, mas também de casa em casa. Todos os dias, irmãos. Para que assim nós possamos ser eficazes no exercício da missão. Eu falo a respeito desses assuntos, queridos, porque ele também favorece a multiplicação. Quando o pequeno grupo vai crescendo, então é a oportunidade para que ele se multiplique. Alcance outras localidades, alcance outros pontos geográficos, através da pregação do evangelho, através da oração, e assim o evangelho ele vai se disseminando na cidade, em todos os lugares, irmãos, não só na igreja, mas também de casa em casa, como nós estamos falando desde o início, com base em muitos textos, não só no livro de Atos dos Apóstolos, mas também de muitos outros ao longo do Novo Testamento, irmãos. Então favorece a multiplicação de pequenos grupos, numericamente falando, irmãos, não só em termos espirituais, mas também em termos numéricos. É uma outra vantagem, irmãos. Queridos, caminhando para a nossa conclusão, irmãos, eu posso dizer que a Igreja Presbiteriana do Brasil, no ano passado, através da sua agência presbiteriana de evangelização e comunicação, ela lançou o projeto Minha Cidade para Cristo. Esse deve ser o meu desejo e o desejo de cada um dos irmãos. Ver a cidade de Cedro para Cristo Jesus. Ver o estado do Ceará para Cristo Jesus. Ver o Brasil para Cristo Jesus. Não adianta declarar: o Brasil é do Senhor Jesus. Isso não vai surtir efeito na nação, nas passeatas, nas marchas que muitas vezes são feitas por aí afora. Isso não vai estar acontecendo se eu e você não estivermos comprometidos com Cristo primeiramente, tendo
nossas vidas transformadas por Cristo, e em segundo lugar, se nós não estivermos anunciando, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, não só no templo, mas também de casa em casa, irmãos. Então, esse é o objetivo maior, minha cidade para Cristo. E aí, como é que nós estaremos alcançando a cidade para Cristo? Estaremos, queridos, alcançando a partir do nosso compromisso com Deus, a partir do nosso compromisso com o Senhor, nos consagrando, lendo a palavra, nos fortalecendo na oração, nos fortalecendo na comunhão. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, eu falei da importância, queridos, da nossa espiritualidade. Primeiramente, precisamos ser cristãos verdadeiros, como Jesus, ele ensinou para os seus discípulos no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, para que após eles estarem conscientes daquilo que eles são em Cristo Jesus, eles possam estar realizando a obra do Senhor Jesus, sendo sal desta terra e luz do mundo, irmãos. Então nós alcançaremos a nossa cidade e muitos outros. Esse é um sonho bem ousado, e ele será possível quando cada um entender que foi chamado para isso, para não somente fazer parte do rol de uma igreja, não só fazer parte da membresia da igreja, mas o de olhar as oportunidades, olhar para o seu espaço, olhar para a sua casa como um meio pelo qual o Evangelho será pregado, anunciado para um pequeno grupo. Pode ser para aquelas pessoas mais chegadas, pode ser para aqueles vizinhos mais chegados, pequeno mesmo, um pequeno grupo, um grupo realmente bem restrito, para que assim o Evangelho seja pregado, não só no templo, mas também de casa em casa, queridos. Essa é a estratégia que a agência de evangelização e comunicação tem colocado para todos nós, como presbiterianos, com o propósito de alcançarmos a nossa cidade, irmãos. Usando também as nossas casas como um meio onde o Evangelho também será pregado, um meio onde irmãos estarão se reunindo para a oração. Eu gostaria que eu e você pudéssemos sonhar com isso, com vários grupos aqui na cidade de Cedro, vários grupos para a edificação espiritual, para a pregação do Evangelho. Pastor, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou estar falando mais a respeito deste projeto nas nossas próximas ocasiões, irmãos. Vamos falar mais sobre isso. Eu gostaria que realmente você pudesse pensar sobre essa possibilidade, que você realmente considerasse as vantagens envolvidas nessa estratégia de pequeno grupo, num contexto urbano, de cidade. E certamente, queridos, é um excelente indicativo para a prática evangelística na igreja contemporânea, irmãos, para que realmente nós possamos estar lançando mão dessa estratégia para a expansão da igreja do Senhor Jesus, irmãos. Para tanto, eu e você devemos estar preparados. Para tanto, eu e você devemos estar orando, para que Deus esteja nos usando para alcançar a outros para o Evangelho do Senhor Jesus, irmãos. Alcançar os nossos familiares, nossos parentes, nossos filhos, nossos amigos,
Quantas pessoas precisam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus? E muitos dizem: eu não sei evangelizar, eu não sei falar. E aí eu lembro de Jeremias. Hoje pela manhã nós estudamos o livro de Jeremias. Aquele homem foi chamado para o ofício profético ainda novo, 21 anos. E ele usou de várias alegações para não abraçar o ministério. Mas depois ele se rendeu diante do chamado de Deus, diante das promessas de Deus, diante da presença de Deus na vida dele. Então que eu e você, queridos, possamos estar nos doando, para que a nossa vida seja uma bênção nas mãos dele. Que muitas pessoas possam ouvir o Evangelho através de nós. Que eu e você possamos facilitar pessoas para se voltarem para o Senhor Jesus. Seja na sua casa, seja no seu local de trabalho, seja na sua vizinhança. Quantas pessoas estão esperando que você diga alguma coisa? Então, é uma estratégia fantástica para a propagação do Evangelho do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus ele nos abençoe. Amém. Amém.